Graças e paz, igreja, amém. Boa tarde a todos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías 48. Isaías 48, 17 diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Amém? Amém. Estava devocionando hoje essa palavra e essa semana eu ouvi alguém dizer que Deus que o GPS é algo criado por uma revelação de Deus, né? Porque assim como o GPS é Deus na nossa vida também. Porque quando a gente coloca um destino no GPS, ele vai nos dando a orientação. A 200 metros, vire à direita. A 1 quilômetro, vire à esquerda. E quando a gente erra o caminho, a gente entra antes, ou a gente passa da entrada. Assim como Deus, o GPS, ele não pega e fala assim: você errou o caminho, desliga. Não, o que o GPS faz? Ele recalcula a rota. Assim é Deus também na nossa vida. Como diz aqui na palavra: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém? Amém. Então, assim como o GPS, Deus, ele recalcula a rota. Então, tem coisas em Deus que a gente podia estar vivendo já há muito tempo, mas por teimosia ou por achar que já conhece o caminho, a gente acaba errando. E se a gente ainda não alcançou, é porque a gente ainda está procurando o caminho. Deus não elimina ninguém, não joga fora ninguém, Deus não exclui ninguém, Deus não faz exceção de pessoas. Todo mundo, todo dia, quando acorda, a gente ganha uma nova chance, um novo dia. As mesmas 24 horas são para todas as pessoas. Agora vai da gente ouvir a voz desse GPS e entrar exatamente aonde Deus mandou entrar. Se Ele falou que é daqui a 1 quilômetro, conta 1 quilômetro e entra, conforme Ele falou. Então, muitas das coisas que a gente tem deixado ou acha que está demorando para chegar, é porque a gente ainda está recalculando a rota, ainda está procurando o caminho. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar nessa tarde, na abertura do culto. Que a gente venha estar atento à voz do Senhor, aos ensinamentos dele, e principalmente obedecer, porque é muito ruim quando a gente não alcança algo, não chega no destino que a gente não obedeceu. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor. Que esse tudo seja feito para ti, Pai. Todas as coisas aqui sejam feitas para ti, Deus. Que nós possamos estar, Senhor, cada vez mais atentos, com os ouvidos, a mente, Senhor, o coração aberto aos teus ensinamentos, Pai. Na tua direção, nós queremos ouvir somente a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, que tu nos guie, nos conduz, Senhor, em todos os caminhos. Em nome de Jesus, que nós estejamos sempre dispostos a te obedecer e ser fiéis aos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. E como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela:
meu tesouro. Nós encontramos essa tarde o nosso tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Diga, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, e como Maria, que estava a seus pés e dissestes: a ela sai a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e dissestes: a ela sai a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Se nós encontramos, eu encontrei o meu tesouro. Sim, o mundo busquei, se não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada melhor, não há
melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Nós declaramos que não há nada melhor que o Senhor, amado. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Aleluia, Senhor. Não há nada melhor que o Senhor. Nós pedimos a tua graça, a tua presença, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos da tua presença. Ó Santo de Israel. Mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória. E mais fogo, e mais glória, e mais fogo, e mais glória, e mais fogo, e mais glória. E mais fogo, mais glória, e mais fogo, mais glória, e mais fogo, mais glória, e mais fogo, mais fogo, e mais glória, e mais fogo, e mais glória, e mais fogo, e mais glória.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Graça e paz, queridos, amém. Glória a Deus por essa noite, por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Mais um dia na presença do nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse Romanos 8. Romanos 8. Amém? Verso 31. Romanos 8, 31. Portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Eu estava lendo aqui, depois a gente vai continuar, mas quando eu li isso aqui eu fiquei pensando, é verdade. Se Deus é por nós, por que nós temos medo daqueles que vêm contra nós? Quem será contra nós? Não quer dizer que ninguém vai vir contra nós. Quer dizer que se alguém vier contra nós, nós temos alguém que é maior junto conosco, que nos defende, que nos guarda, que nos dá livramento, que nos dá escape, que nos dá saída, que levanta pessoas para nos auxiliar. Temos um Deus por nós. E se nós temos esse Deus por nós, por que tememos mais a homens do que a Deus? Por que a gente tem mais medo das pessoas do que de Deus? Muitas vezes a gente se pega em situações assim, onde a gente tem medo de desagradar pessoas, de ferir pessoas, de ofender pessoas, mas a gente às vezes não tem esse mesmo comportamento com Deus. E na verdade, Deus foi aquele que entregou tudo por amor de nós. E aqui no 32 ele fala que ele não poupou nem o próprio filho. Ele literalmente entregou tudo, ele literalmente deu tudo. E se nós servirmos a um Deus que deu tudo, que foi capaz de entregar o próprio filho, que era o único, hoje Jesus não é mais o unigênito, hoje ele é o primogênito de muitos irmãos, que somos nós, todos os que servem o Senhor. Mas até então ele era o único, ele era o unigênito. E Deus, ele não poupou, ele entregou literalmente tudo. Um Deus que entrega o próprio filho não nos dará coisas muito menores do que são as nossas necessidades materiais ou financeiras? E às vezes a gente se pega preocupado, aflito, ansioso, com dúvidas, com medo de como vai ser, se eu vou conseguir pagar as contas, se eu vou conseguir pagar a prestação do carro esse mês, se eu vou conseguir fazer uma boa compra, se eu vou dar conta das minhas dívidas que parecem tantas. Mas o Deus que acrescentou todas essas coisas é o Deus que nos sustenta para ter essas coisas. A Bíblia fala que ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Então, se nós temos algo da parte, é porque foi Deus que deu. Se nós temos algo nessa terra, se Deus te deu um carro, Ele vai te dar condição para sustentar esse carro. Senão Ele teria te dado só uma moto. E se Ele te deu os dois, você vai ter condições de sustentar os dois. Tem meses que a gente acha que não, mas são algumas provações ou privações que a gente passa, onde Deus trabalha a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa obediência, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa aliança, onde Deus trabalha o nosso caráter. Mas a falta da provisão, não, porque o nosso Deus não é um Deus irresponsável, não é. Se Ele nos criou, Ele criou junto o que a gente precisa para o sustento. Se o Senhor te deu filhos, junto com os
vem o sustento. Se Deus te deu uma casa, junto com a casa vem o sustento. Tudo, Deus não é irresponsável. Então, se nós recebemos algo que do céu foi nos dado, junto com isso vem o suprimento para todas as coisas. Ele deu o filho. O que é uma soma de dinheiro para ele? O que é uma quitação de uma dívida para ele? O que é um rancho de mercado para ele? Para nós são coisas grandes e assustadoras, mas para Deus, Ele deu o filho. Não nos dará todas as outras coisas? Então, que hoje o nosso coração seja renovado nessa fé, fortalecido nessa certeza, nessa convicção, que se Deus é por nós, se Deus é pela nossa casa, se Deus é pelo nosso casamento, se Deus é pela nossa igreja, se Deus é pelas nossas finanças, quem será contra nós? Podem até tentar, mas não vão prevalecer, porque nós temos um Deus que nos acompanha, um Deus que nos defende, um Deus que luta batalhas que não são nossas, mas que são do Senhor. Amém? Inclusive na área financeira. Mas nós temos a nossa parte, é claro, né? Nós temos a nossa parte. Se Ele deu a Bíblia fala que Ele deu algo que ninguém aqui teve a coragem de dar. E ninguém consegue vencer a Deus no dar. Mas a gente pode imitá-lo na nossa realidade, nas nossas medidas, nas nossas capacidades, porque a todos foram dado uma capacidade. E na medida daquilo que a gente pode, a gente vai semear diante de Deus, a gente vai dar também. A gente vai dar. E essa semente, assim como a semente de Deus, que foi Jesus, se transformou na salvação de milhares que já se converteram e que ainda o conhecerão, assim também nós declaramos que hoje essa semente profética vai se converter em almas, em vidas, em salvação de pessoas e em milagres financeiros. Amém? Glória a Deus. Você pode trazer então diante do altar, nós vamos semear agora, nós vamos dar agora, nós vamos imitar o nosso Deus, né? E nós vamos dar, nós vamos semear na casa do Senhor e orar em seguida em nome de Jesus. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de abraço vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer um projeto verde que não erra. O Deus de abraço vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia! Você acredita nisso? Aleluia! Esse é o nosso Deus. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, aqui está a semente do teu filho, da tua filha. Nessa noite nós depositamos no altar do Senhor. A tua palavra fala que o teu altar santifica as ofertas e nós declaramos essas sementes santas, abençoadas, consagradas ao Senhor e o teu povo autorizado a prosperar. Porque o Deus que deu até o próprio Filho não nos dará porventura todas as outras coisas. E nessa noite nós declaramos que há um Deus por nós. Quem será contra nós? Declaramos que estamos cobertos e guardados pela mão do poderoso Deus. Inclusive na nossa vida financeira declaramos um desatar, um destravar, um romper sobrenatural na vida dos teus filhos. E também nesta obra, para que ela cresça, apareça, se multiplique, avance e que milhares de vidas conheçam o teu nome e que essas ofertas se convertam em almas para ti, em vidas, para o teu reino, em salvação para este povo que está neste lugar. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém.
Amém? Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus. Vamos receber a pastora Tawane, direto da sede do Mirabe. Glória a Deus. Meu Deus, eu tô gravando. Glória. Sim, meu Pai. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Hoje a gente vai falar sobre. Eu já perguntei para Deus por que quando eu venho aqui sempre Deus fala de fidelidade. Porque Ele tem fiel. Amém? Então se considere aos olhos de Deus um fiel. A fidelidade ela nos protege. Amém? Amém. E quando você sabe que você caminha em fidelidade, né? Os seus atos são de uma pessoa que sempre busca estar fiel a Deus e fiel às pessoas, né? Que Deus coloca diante de nós. A gente tem uma certeza, né? Que a gente está protegido. E essa certeza ela não pode sair do nosso coração, ela não pode mudar conforme as notícias ou conforme as coisas que a gente escuta, né? A respeito da economia, a respeito das guerras, ou enfim. Então eu quero trazer hoje, essa noite, uma palavra a respeito de Jonas e Davi. Essa amizade, onde dois homens fizeram uma aliança, né, diante de Deus. E essa aliança trouxe para Jonas, depois de muito tempo, depois que ele estava morto, trouxe para ele uma proteção sobre a casa dele, sobre a geração dele. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, que diz ali, né? Ali já começa, quando Davi, ele vence Golias, então ele se aproxima depois de Jonas, e Jonas compartilha com ele, né? A sua espada, a sua capa. E Jonatas, ele faz uma aliança com Davi ali. Né, eu digo que uma primeira aliança, porque depois ele reforça novamente a aliança com Jonatas, com Davi. E o que eu quero atentar é a respeito de falar sobre a aliança e sobre obedecer e manter a aliança. E como nós precisamos fazer aliança com mulheres e com homens de Deus. Porque a Bíblia diz que em todo o tempo, Deus estava com Davi. E se a gente for olhar para a palavra, Davi, ele não era ninguém quando Jonatas vai e faz uma aliança com ele. A Bíblia diz que ele amou a Davi, um amor aonde era maior do que tudo. Um amor aonde ele não ia abrir mão de proteger ele para ficar do lado do pai. E aí eu fico me perguntando, né? O que Jonatas ganhou enquanto ele estava vivo protegendo Davi? Ele não ganhou nada. Nada. Então uma aliança, quando ela é feita com homens e mulheres de Deus, muitas vezes a gente tem que se lembrar que a gente não vai fazer uma aliança para se beneficiar a todo momento ou a todo tempo. Né? Às vezes você está ali lançado com homens e mulheres de Deus, mas não é sempre que você vai ter os seus interesses e os seus desejos, né? Como posso dizer, realizados. Porque Jonatas, o que ele ganhou favorecendo o Davi? O que ele ganhou com isso? Ele não ganhou nada. Ele era para ser a descendência, ele era para ser o rei, e ele foi lá e defendeu um cara que o povo já estava dizendo que ia ser o rei. Aonde o povo já estava amando mais do que o pai dele. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também os seus vestidos e até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Amém? Então aqui Davi tinha acabado de vencer o Golias, e aí Davi vai
E Jonatas vai e faz uma aliança com Davi. Eu fico imaginando assim, ó, ele não estava pensando na descendência dele, ele não tinha a certeza e nem a convicção que lá no futuro, né, o seu filho ia ser protegido. Ele não tinha noção disso, ele não tinha noção que eu acredito que ele ia morrer numa batalha, que o pai dele ia morrer. Eu acredito que ele não tinha essa noção. Mas ele tinha algo, que ele foi obediente e ele protegeu. Então, a pessoa que você vai fazer uma aliança diante de Deus, aquela pessoa que, como Davi, né, a Bíblia menciona muito que Deus estava com Davi. Então, aquela pessoa que você vai fazer uma aliança, que está caminhando com Deus, a gente tem que pensar que a gente não faz uma aliança para a gente ganhar algo em troca. A gente faz uma aliança porque a gente ama. Amém? E muitas vezes a gente não pode esperar nada em troca daquela pessoa. A gente tem que se doar porque Jonatas ele se doou. Quantas vezes Saul estava ali pronto, né, para matar Davi, e ele vai lá, Jonatas vai à batalha com Saul e diz: Saul, meu pai, não faça isso com ele. Ele é um homem bom, ele tem te protegido, ele tem te ajudado, não faça isso. Vai lá e fala bem ainda. Sabe, eu fico pensando, cara, será que a gente faria isso? Será que se a gente soubesse que tem alguém que vai nos substituir, a gente ainda vai proteger aquela pessoa? E eu quero dizer para você, nós temos filhos, e nós vamos ter netos, e nós vamos ter bisnetos, e a sua descendência vai ser protegida, amém? Nós vamos ter a nossa descendência protegida. Porque quando Davi morre, no capítulo 9 de 2 Samuel, que a descendência, que Davi, primeiro Jonatas morre, depois pela mão dos filisteus, depois Saul morre, a Bíblia diz, e também naquela época, todo mundo que pertencesse à linhagem de Saul tinha que ser morto à espada. E graças a Deus, né, Mefibosete, o filho de Jonatas, ele consegue fugir. Por mais que ele caia e fique aleijado, porque isso para Deus não limitou em nada o que Deus tinha para fazer na vida de Mefibosete. Nada, nada. Ele protegeu a linhagem, porque depois Mefibosete teve um filho. Ou seja, a descendência de Jonatas podia acabar ali. Deus não permitiu que ainda o seu filho continuasse a descendência de Saul. Por mais que lá na frente Davi, né, ele se sentou à mesa do rei todos os dias, e ele teve as terras do seu pai, ele foi roubado depois, né? Mas ele foi roubado, mas ele não foi morto. Amém? Ele foi guardado. A vida dele foi guardada. E o que eu quero falar para vocês é sobre essa aliança, porque essa semana eu fiquei impactada com o que aconteceu. Né? Ver a apóstola obedecendo a Deus do jeito que ela obedeceu. Essa semana eu fiquei assim, meu Deus, que aliança ela tem com Deus? A ponto de obedecer a Deus a esse nível. Amém? A ponto de ir lá e Deus falar, faz isso, dessa forma, e ela ir lá e obedecer. Ela não tem nada para ganhar com isso hoje, mas amanhã, sobre a sua descendência, eu tenho certeza que eles vão colher, os netos dela vão colher, os bisnetos dela vão colher. Então, muitas vezes Deus vai pedir para ti, Roberto, fazer algo hoje que tu não tem nada para ganhar. Tu se aliançou a uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que anda com Deus, e hoje Deus vai pedir para ti fazer algo por ela. E tu vai dizer, mas eu não tenho nada a ganhar, mas faça. Porque amanhã, depois da manhã, talvez quando tu partir, não estiver mais nessa terra, Deus ainda vai estar cumprindo sobre a geração tua algo que tu fez lá atrás. E a aliança de Jonatas com Davi é tão incrível porque Davi, ele não quebrou a aliança, ele honrou, procurou honrar a aliança dele com Jonatas depois da morte de Jonatas. Então ele disse assim, vai lá e busca se tem alguém da família deles, se tem alguém vivo. Tem alguém vivo sim. E aí o Mefibosete acha que ele entra e ele vai ser morto, que nada. Ele não foi morto não. Ele entrou para ser restituído, ele entrou para se sentar à mesa do rei, né? Muitas pessoas usam essa passagem para falar que a gente vai sentar à mesa do rei. Mas eu quero usar essa passagem para dizer que a sua geração está guardada. Amém. Amém? A sua geração. Hoje a gente está aqui. E eu creio que tudo que está sendo semeado aqui hoje, como foi pregado aqui, né? Deus semeou por nós, né? A vida do seu filho. E eu creio que tudo que está sendo semeado aqui, daqui muitos anos, quando a gente não estiver mais aqui,
a nossa descendência vai colher. Amém? A nossa descendência vai ter essa colheita, vai ter essa segurança, vai ter essa proteção. Porque quando nós somos fiéis, a gente tem que entender que a gente não pode ser fiel nem ter aliança por sentimento, não pode ser fiel nem ter aliança por interesse, não pode ser fiel nem ter aliança porque a pessoa é bonita, porque a pessoa tem carro, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo. Não. Eu vou fazer uma aliança porque essa pessoa é de Deus, porque essa pessoa serve a Deus, porque essa pessoa obedece a Deus, como Davi obedeceu a Deus, matando um gigante, sendo que não tinha a menor capacidade, né, humanamente. Mas ele foi obedeceu. Então Davi, ele foi obediente quando ele disse: não, eu vou proteger a descendência de Jonatas. Ele ofereceu proteção à casa, ele ofereceu proteção ao filho, e aí mais pra frente a gente sabe que o filho dele, Mica, continua esse legado, continua o que o pai era para ser, o que o pai tinha que ter feito. E quando a gente vê que para ter uma aliança a gente vai ter que muitas vezes não olhar para os nossos sentimentos, não olhar para as nossas emoções, não olhar para aquilo que a gente está vivendo hoje, mas sim fazer com o coração, como alguém que está amando, como alguém que está guardando. Semana passada, a gente disse assim para mim: estou sendo perseguido no meu trabalho. E eu falei: sério, mas eu não estou preocupado não. Eu falei: não, sério? Eu já fiquei aqui preocupado. Não estou protegido por Deus. Eu tenho uma aliança com ele. Aí eu fiquei assim pensando: é bem isso. Eu não preciso ter medo do meu trabalho que você mandar embora. Eu preciso ter. É claro, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai ser uma pessoa escrota do trabalho, que não vai ser mandado embora. Estou falando de uma pessoa que trabalha corretamente. E a gente sabe que no local de trabalho é um querendo comer o olho do outro. Igual, né? Secretário. É difícil, às vezes, achar uma amizade verdadeira dentro do trabalho. Mas amém? E aí ele disse: eu estou protegido, tenho uma aliança com Deus. E até onde a gente está caminhando, sabendo que a gente tem essa aliança com Deus e sabendo que a gente está protegido? Até onde? Como a gente está caminhando, né? Como a gente está seguindo? Ou a gente está sendo como um Mefibosete, que achou que quando foi chamado diante do rei ia ser morto. No fim ele foi protegido quando ele foi chamado, né? E é claro que ele achou que ele ia ser morto, porque ele não semeou aquilo na vida de Davi. Ele não semeou aquilo, não foi ele que trabalhou para aquilo se cumprir, foi o pai dele que trabalhou, foi o pai dele que defendeu, foi o pai dele que protegeu, foi o pai dele que não estava nem aí, que não ia ser rei. Ele só queria proteger o homem de Deus. Ele só queria amar o homem de Deus. E a gente que tem filhos, né? Eu olho assim para minha filha e fico pensando assim comigo: como vão ser os meus netos? Eu fico olhando para o rosto dela e fico pensando: como vai ser meus netos? Às vezes o Roberto me corrige: não tem que pensar agora que ela vai ter filho. Mas não é esse pensamento malicioso. É como vai ser a geração, a nossa descendência. E eu sempre me pergunto: hoje eu estou em Cristo, mas será que lá, Juninho, a tua avó morou por ti em algum momento? Será que lá, em algum momento, ela não foi ganha para Jesus? Será que lá ninguém semeou para hoje a gente estar aqui? Né? Eu fico pensando: hoje tem uma igreja. Alguém semeou aqui para ter essa igreja? Alguém foi lá e fez uma aliança para hoje a gente ter uma igreja para congregar. Mas essa aliança faz muitos anos, né, que alguém semeou, e só agora está colhendo os frutos dessa aliança, dessa proteção. Então a aliança te dá proteção, mas ela não te dá efeitos imediatos, respostas imediatas. A gente precisa entender isso. Nós estamos protegidos, sim, mas nós não vamos achar que nós vamos ser beneficiados a todo momento ou nesse instante. Não. A aliança ela tem a ver com eternidade, algo eterno, algo que vai durar anos e anos. Mas eu preciso obedecer e preciso não quebrar essa aliança. Amém? Eu estava pensando aqui, eu estava vindo e estava pensando: eu tenho sim uma aliança com o Juninho e com a Bárbara. Eu tenho uma aliança com a Gabi e com a Alexa. Eu tenho uma aliança com o apóstolo e com o apóstolo. Eu tenho uma aliança com essa igreja. Amém? Nós temos essa aliança porque nós decidimos amar aqueles que servem a Deus. Aqueles que estão ali trabalhando pelo mesmo objetivo que a gente. Então um vai ter que fazer pelo outro. Hoje
preciso. Hoje é eu que posso fazer, mas amanhã alguém de vocês vai ter que fazer por mim. E isso preciso entender que eu estou protegida, que eu estou guardada. Amém? Amém? Isso é uma coisa que vai muito além. Se a gente parar para pensar, né? Hoje, a minha filha ajuda, vamos supor, ajuda o Noah. Eu sempre olho para ela e vejo ela correndo para o Noah não cair, correndo para o Noah não ir para o outro lado. Às vezes ela vai lá até pegar o Noah na hora que ele está no altar e tira ele de lá e eu fico brava. Mas é o jeito dela cuidar dele. Mas quando a minha filha era pequena, a pastora Bárbara também cuidava dela. Mas são anos para a gente colher isso. Sabe, são anos de aliança para você colher algo no fruto. Amém? Amém? E eu falei, como é que eu fui conhecer a apóstola? Como tu foi conhecer a apóstola? Porque teu pai, lá atrás, plantou uma semente de aliança. Então é tremendo como Deus faz, mas nós precisamos estar aliançados a homens e mulheres de Deus. E eu e o Roberto, a gente também já fez aliança com gente que não era de Deus. Não que não era de Deus, não que era do demônio. Mas que não entende princípios e não obedece. Amém? E a gente teve um prejuízo por causa disso. Porque a gente quis ser Deus na vida daquela pessoa. Então a pessoa está lá, vivendo uma vida errada, ela não quer viver o certo, ela não quer se render a Deus e ter uma vida transformada. E essa pessoa pegou e nos propôs uma aliança e nós aceitamos por quê? Porque nós pensamos, nós somos de Deus e Deus está com a gente. E infelizmente, quando você faz uma aliança, você vai ter que fazer e a outra pessoa também vai ter que fazer. Então, que nós possamos entender com quem nós vamos fazer aliança. E se aquela pessoa que a gente está nos aliançando é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que caminha com Deus, é uma pessoa que obedece. E essa semana eu tive a convicção, a certeza absoluta. Mas assim, algo assim que eu caminhava e dizia assim, como eu estou protegida, como a minha filha está protegida. É que nem quando aquelas pessoas, né? É a mesma coisa que serve para aquilo de ruim, infelizmente, né? Quando a pessoa se enfoca, mas porque o vô já tinha se enforcado, porque o tio já tinha se enforcado. E aí tu fica pensando, meu Deus, não foi quebrado isso sobre a família dela, não foi quebrado isso sobre a sua geração, mas a gente tem que olhar para quando o que é feito de bom, a aliança quando é feita com homens e mulheres de Deus, também vai vir sobre a nossa geração e também vai vir sobre a nossa descendência, essa proteção, esse carinho, esse amor, amém? Também vai vir esse cuidado. Então eu acredito, eu tenho a certeza e a convicção que tudo que eu fazer aqui nessa terra, que você fazer aqui, que a gente semear aqui, a gente vai colher algo tão poderoso que nada pode ser quebrado, que nada pode ser desfeito, que não pode ser corrompido, que não pode ser desfeito pela traça, que não pode ser desfeito pela ferrugem, algo eterno. Amém? Amém. Porque a aliança de Davi com Jonatas foi eterna. Eu quero que você abra comigo ali em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 12, o versículo 10. Diz assim: trabalhareis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho do teu Senhor, de continuo comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos. Ziba foi um servo, né, de Saul, e ele teve que servir a Mefibosete, e depois ele traiu, né, a Davi, mas não tem problema, porque isso não afetou o Mefibosete. Ele deu as terras que eram do vô dele para Ziba, e está tudo bem. O importante é que ele estava vivo e que ele se manteve leal a Davi. Ele não traiu a Davi, Mefibosete. Apesar de Ziba mentir, né, que Mefibosete tinha traído ele. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam nessa casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambas as pernas. Então ele tinha uma deficiência, mas essa deficiência ali era irrelevante.
não impediu que ele sentasse à mesa com o rei, não impediu que ele tivesse proteção, não impediu que o seu filho tivesse proteção e não impediu que ele tivesse uma descendência. Que incrível, né? Um homem coxo teve uma descendência. Então Jonatas teve um filho, né? Ele primeiro morreu, depois em seguida o filho dele sofreu um acidente que deixou ele coxo, mas não impediu que ele tivesse um filho. E eu fico pensando, meu Deus, ele podia ter se acidentado gravemente e não ter mais um filho, não poder ter mais um filho, não poder ter uma esposa. Não, isso não impediu. Deus não permitiu que isso impedisse. E o que mais me deixa maravilhada é que depois que o filho de Davi trai a ele, faz a rebelião, que Davi é alimentado por Zibra, com alguns alimentos, e aí ele pega e diz assim, ó, o Mefibosete está te traindo, ele quer destruir o teu trono. Mas não te preocupa. Depois ele fala com Davi, ele se reencontra com Davi e diz, Davi, eu nunca vou te trair. Ele se manteve fiel, como Jonatas se manteve fiel. E eu fico pensando, com certeza ele ouviu a história do pai dele. Com certeza ele ficou sabendo que o pai dele teve uma aliança antes. Com certeza ele ficou sabendo disso. Então, hoje, o Noah, a Maria Clara, não sabem as nossas alianças, não sabem o valor que tem, que peso isso tem. Mas lá no futuro, quando eles forem adultos, eles vão saber. Essa aliança vai chegar até os ouvidos deles. E eles vão dizer, minha mãe tinha uma aliança. Minha mãe tinha uma aliança porque, né, hoje os nossos apóstolos, eles têm uma idade. Mas lá no futuro, quando Noah tiver filhos, tiver filhos e os filhos tiverem filhos, eles vão se lembrar de tudo isso. Isso vai ser contado a eles. Isso vai chegar aos ouvidos deles. Amém? Amém. Então a gente pensa assim, eu estou vindo para um simples dia, para um culto normal. Não, você não está no culto normal, você está no culto onde Deus está falando que a sua descendência ela está guardada, que a sua descendência ela vai ser próspera e que a sua descendência ela vai colher muito, mas muito frutos do Senhor. Amém. Amém? E pode ter certeza que se eu fazer uma pergunta para ti, que é a mesma que você fazer para o Juninho, a mesma que fazer para o Roberto, e dizer, Roberto, tu quer que eu dê pão para te comer, tu quer que eu dê pão para tua filha comer? A gente vai dizer, não, pode dar para o meu filho, pode dar para a minha filha. Então é sobre isso. Hoje você não consegue ver os benefícios, talvez, tão claramente dessa aliança que você tem com homens e mulheres de Deus. Mas os seus filhos vão ter essa opção, vão ter essa proteção, vão sentar à mesa do rei, vão poder comer pão. E vão dizer, meu Deus, eu nem fiz nada por isso, mas os meus pais fizeram. Mas a minha mãe, o meu pai fez, mas o meu avô, a minha avó fez. Né? Quantas vezes eu tenho um primo, tem vários primos, né? Vários primos, minha família é grande. Então, os meus primos, eles moram em terrenos que foram dos meus bisavós. E aí eu fico pensando, eles não fizeram nada para ter aquela herança, mas chegou a eles. E a gente está falando de coisas físicas, coisas terrenas. Imagina aquilo que nós semeamos, né, no mundo espiritual, o que semeamos diante de Deus. Amém? Não. Ô Jesus. Amém, glória a Deus. Descendência poderosa. Essa descendência é forte. E quando eu estou aliançada com pessoas que são de Deus, eu vou saber porque eu vou amar aquelas pessoas. Agora me diga uma coisa, né? Nós temos uma aliança com Deus e aliança com pessoas. E eu fico pensando, o que você faria pela vida dessas pessoas que você tem uma aliança? O que você poderia, se você tivesse uma opção hoje de fazer algo por essas pessoas, o que você faria? Se Deus falasse assim, ó, vai até a casa dessa pessoa e faça algo por ela. Vá à casa dessa pessoa e leve algo para ela. Quando nós ficamos com o coração ingrato, coração fechado, coração duro, é porque a gente fica pensando muito no que a gente não está ganhando, no que a gente está deixando de ganhar. E para permanecer fiel, e para permanecer obediente a Deus, a gente precisa não olhar para aquilo que a gente não está ganhando,
olhar para tudo o que a pessoa precisa, como aquela pessoa merece, como aquela pessoa é uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que precisa que eu me doe. Porque se a gente pensar, né? Quando a gente vem para Cristo, a gente aprende que não é a gente que tem que ganhar, é a gente ter que ganhar, mas para dar. Não para reter, não para ficar para nós, não para a gente ser beneficiado, não. É para ganhar, mas para que o outro seja beneficiado, para que o outro tenha, para que o outro receba, para que o outro também fique bem. E eu fico pensando, quando a gente se perdeu nisso, a ponto de a gente só fazer alianças quando a gente se beneficia, quando a gente ganha algo em troca, quando a gente pode receber. Porque uma aliança diante de Deus, uma aliança verdadeira, uma aliança que Deus está aprovando, a certo ponto, ali na hora ela não vai te trazer benefício nenhum. Jonas não foi beneficiado em nada no começo, mas depois que ele morreu, ele foi muito beneficiado. Então hoje que a gente possa olhar com esses olhos: Senhor, será que eu estou sendo egoísta? Será que aquela pessoa que eu tenho uma aliança, eu estou querendo que aquela pessoa faça por mim, dê para mim? Quando na verdade não é isso. Né? A gente é casado e a gente sabe que um casamento ele não vai funcionar se eu achar que eu estou naquele casamento para mim ser beneficiada. Isso não vai para frente, não vai dar certo. Agora, se eu estou no casamento entendendo que eu estou ali para beneficiar, para fazer, para dar, para entregar, e os dois pensam iguais, aquele casamento vai ter sucesso. Aquele casamento vai ser um casamento que vai dar certo. Amém. E eu fico me perguntando, como que nós estamos olhando para as pessoas que nós temos uma aliança? Como nós estamos agindo? Como nós estamos... Se Deus disser assim, ó, pastora Bárbara, tu tem uma aliança com fulana, tu precisa fazer e hoje lá no banco pagar a conta da fulana, como é que tu vai reagir? Tu vai dizer para Deus 1000 desculpas, mas tu vai dizer para Deus: Senhor, tu sabe de tudo, eu vou obedecer. Julinho, se alguém falar isso para ti, ó, essa noite precisa passar na casa da apóstola e deixar R$1000 na mão dela. Tu vai dizer: não, Senhor, não, isso não é tu que está falando. Ou tu vai correndo lá obedecer? Dá um jeito, né? Faz. Roberto, se Deus mandar, eu estou falando, usando exemplos absurdos talvez, mas não que necessariamente é esse tipo de coisa, né? Se Deus falar assim: Julinho, tem que ir 1 mês buscar a Maria na escola, porque o pai da Cauã e o Roberto não pode, o que tu vai fazer? Tu dá um jeito, não dá? Roberto, se tu vai ter que ir 1 mês buscar o Noah na escola para a pastora Bárbara. Eu vou. Sim. Mas vocês conseguem entender até que ponto nós estamos dispostos a nos doar diante de uma aliança? Até que ponto nós estamos dispostos a fazer pelo outro quando a gente não está ganhando nada? Quando a gente não está recebendo nada? Mas a gente se engana que a gente não está recebendo nada. Porque a gente vai receber. Porque uma aliança, ela feita com homens e mulheres de Deus, ela nos protege. E protege a nossa geração. Protege a nossa descendência. Então não te preocupe. Eu estou fazendo tanto pelaquela pessoa que eu beneficiei, estou fazendo tanto, não te preocupe. Eu continuo fazendo mais. Eu fiz uma pergunta essa semana para uma pessoa: tu prefere ganhar ou dar? Tu prefere ganhar de alguém ou ter para dar para alguém? Eu falei a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa. E só que quando a gente vê o outro ganhando, a gente quer ficar triste. Eu também precisava ganhar alguma coisa. E por que eu não ganhei? Não, fique calmo. Você não ganha porque você pode dar. Amém? Você pode ser o que dá. É aquele ditado, né? É melhor pagar barato ou ter dinheiro para comprar o precioso. E aí eu olho assim muitas vezes para o meu pai. Meu pai foi um filho que não teve herança.
E meus tios tiveram. Mas ele conta feliz que ele pôde ter. Você consegue entender? Então, que bom que eu estou sendo aquele que dá. Que bom que eu estou sendo aquele que supre. Que bom que eu estou sendo aquele que pega o meu carro e vou lá fazer. Pega o meu carro e vou lá buscar. Pega o meu carro e vou lá comprar. Que bom que eu estou sendo esse. Que bom que eu não estou sendo aquele que precisa hoje. E algo que me ensina muita coisa é que eu sempre dizia assim, ó, eu não preciso de nada. E hoje eu vejo que a minha filha fala, mãe, eu preciso. Então o que eu daquela pessoa não precisei nada, a minha filha hoje precisa daquela pessoa. Então Deus nos ensina tanto, tanto, tanto. Porque quando é só você pega a bicicleta e você sai. Agora, quando você tem um filho, você não pode, você tem que olhar o horário, você tem que olhar se o seu filho comeu, você tem que olhar se está tudo ok. Porque você tem um outro. Você tem alguém que depende ali de você. Então, que nessa noite a gente possa dizer, Senhor, eu estou sendo fiel à aliança das pessoas que eu tenho, eu estou sendo fiel às pessoas que eu me aliancei, será que se essas pessoas precisarem de mim, será que eu vou conseguir, Senhor? Estar ali e dar o melhor? É cada susto. Será que eu estou ali para dar o meu melhor? Ou será que eu estou ali só para querer que eu seja beneficiado? A aliança com outras pessoas vai exigir de nós. Tempo vai exigir de nós. Doação vai exigir de nós. Vai requerer de nós entrega. Amém? Mas essa entrega, ela tem frutos. Aleluia. Jesus primeiro fez, Jesus primeiro foi na frente, mas hoje ele colhe os frutos. Então eu quero que você feche os seus olhos e pergunte para Deus, Senhor, eu tenho alianças com homens e mulheres de Deus, mas será, Senhor, será que se essas pessoas precisarem de mim hoje, agora, eu vou me doar 100%? Ou eu vou ficar pensando, por que não chamar o outro? Por que não pedir para o outro? Por que pediu para mim? Por que quis que eu fosse fazer? Essa semana uma pessoa disse assim para mim, tu pode ir lá em tal lugar fazer isso para mim? Eu falei, como tá bom para o filho dela? Ele me pediu para mim. Fiquei pensando comigo. E aí depois eu falei, não vou pensar dessa forma. Se ela está olhando para mim, está pedindo para mim fazer, eu tenho uma aliança com ela para fazer. Amém? Amém. Então eu quero que vocês fechem os seus olhos e peçam para Deus, será que eu tenho esse coração mesmo? Será que eu tenho esse coração como Jonatas teve com Davi? E depois como Davi teve com Jonatas? Ou será que o meu coração está endurecido e eu acho que eu só vou fazer se a outra pessoa me der algo em troca? Oi, Jesus. Meu Deus. Senhor, que a gente não tenha aliança com as pessoas, Pai. No momento de emoção, no momento, Senhor, de um sentimento, mas que seja algo que vá além de emoção, além de sentimento, além disso tudo. Nós temos a convicção, Senhor, que a nossa descendência ela está guardada, ela está protegida, Deus.
aqui, né, pregando, o tempo todo Deus falou para mim que o Juninho ele tem uma aliança com o patrão dele. E que talvez ele não fale porque as pessoas não acham que ele idolatra ele. Mas Deus sabe o quanto se tu puder fazer, tu faz não por interesse, mas porque tu tem uma aliança com ele. E assim, tu já sabe que Deus vai te honrar por isso, tu já tem essa certeza dele, de tu não tem que provar nada pra ninguém. Mas eu quero afirmar nessa noite, Deus está te observando a aliança que tu tens com o teu patrão. Deus sabe de tudo. Sabe? Às vezes essa até de perseguição que tu tem contra isso. Sabe? As pessoas antes de te perseguir ou já te perseguiram. Porque tu é fiel a ele. E assim, às vezes a gente acha que isso tem que ser fiel às pessoas que estão dentro da igreja. E não, a gente tem que ser fiel a todo mundo que nos cerca, né, que Deus coloca ali diante de, que tem um propósito, né? E Deus está vendo que tu é fiel a ele. E tu sabe que tu não está fazendo porque tu quer algo em troca, mas Deus está vendo para te recompensar. Amém. Eu creio, Jesus. Então, Glória a Pai, Deus. nós te exaltamos, Senhor, nesta noite. Sim, Senhor, muito Que o obrigada. nosso coração, Senhor, seja trabalhado, para que a gente possa dar o melhor, Senhor, para aqueles que nós estamos aliançados, Pai. Sim, Senhor. Que seja o melhor, não seja por interesse, não seja por coisas ganhadas, não seja por benefícios que nós possamos ter, mas que seja de coração, Deus. Sim, meu Pai. Nós te exaltamos nessa noite, nós te glorificamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tremendo, hein? A aliança. O poder de uma aliança, se a gente tivesse noção, né? A gente cuidaria mais com isso e a gente não desprezaria algumas alianças, né? Porque o que dois ligam na terra está ligado no céu. Então, quando isso é feito debaixo de um propósito de Deus, isso tem uma força ainda maior, né? E é verdade, nós temos uma aliança. Tremendo, né? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado pelo teu Espírito que conduz todas as coisas como o Senhor deseja que seja feito. Nós declaramos os céus abertos sobre nós, que o Senhor continue nos ministrando em cima de tudo que nós já recebemos aqui. Guarda o teu povo, livra de todo mal, de todo acidente, de todo laço, livra-nos de todo perigo, Senhor, de toda maldade, e que o Senhor venha nos cobrindo com o teu sangue precioso, e debaixo das tuas mãos nós estamos seguros. Nós abençoamos o teu povo com paz, prosperidade, provisão, saúde, alegria e os níveis profundos de revelação que o Senhor deseja sobre nós. Nós queremos o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe e até o próximo sábado, em nome de Jesus.